O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Giovanni, seminaristas, nós estamos celebrando esse dia especial. O Espírito veio sobre os apóstolos Maria Santíssima com línguas de fogo. Na nossa imaginação, claro, a gente fica pensando como deve ter sido isso naquele dia, como que devem ter sido essas línguas de fogo. Talvez, agora não dá para ver. Interessante, na primeira leitura, nós ouvimos que depois de 50 dias, os discípulos, os apóstolos reunidos e Nossa Senhora receberam o Espírito Santo. Vejam que no Evangelho São João diz, no primeiro dia da semana, no domingo, lá na ressurreição, Jesus aparece para os apóstolos, diz para eles: "A paz esteja convosco", sopra sobre eles e envia, dá o Espírito Santo. Vejam, no Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado 50 dias depois. No Evangelho de São João, é o próprio Jesus quem dá o Espírito Santo. Aqui não se trata de uma contradição entre uma leitura ou outra, não. O mesmo acontecimento é narrado de maneira diferente, com interpretação diferente. Se nós olharmos bem para o que nós celebramos hoje, Pentecostes, nós vemos a grande ligação que aquele acontecimento tem com a vida de Maria, porque 11 dos apóstolos estavam reunidos durante os 9 dias da novena de Pentecostes. Eles escolheram mais um apóstolo, eles escolheram Matias, que substituiu Judas Iscariotes, ou seja, eles voltaram a ser 12, a nova igreja, o novo povo de Deus, os 12 reunidos. Maria Santíssima estava com eles. Eles receberam o Espírito Santo. Mas pensem, Maria, daquelas 13 pessoas, Maria era a única
em quem o Espírito Santo já tinha tocado uma vez, bem antes, quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel diz para ela: o Espírito virá sobre ti, a sombra do Espírito virá sobre ti, você conceberá. Ou seja, Maria já tinha recebido o Espírito Santo lá atrás, uma visita, e agora, com os apóstolos, o Espírito inunda aquele lugar e faz uma transformação naquilo que aquelas pessoas eram, uma mudança na natureza deles, a mudança que nós buscamos em nós e que percebemos como é difícil deixar Deus agir em nós, porque muitas vezes, em grande parte das vezes, nós deixamos com que a nossa natureza humana, a nossa vontade fale muito mais alto do que Deus fala em nós. Olha para vocês, olha para mim, como é mais fácil eu seguir os meus instintos do que eu seguir aquilo que é a orientação de Cristo. Como é mais fácil eu me entregar às minhas paixões humanas do que eu cuidar da minha vida espiritual e me entregar muito mais às coisas de Deus. Olha ali, nós ficamos numa luta. Se não for pela força de Deus, se Deus não vier com sua graça e estender a mão para a minha natureza humana, irmão, nós fazemos pouca coisa de bom ou quase nada. Ou será que você acha que você, por exemplo, que é casado, casada, você acha que você consegue ser fiel se não for por um auxílio divino lá no teu casamento? Não consegue. Será que eu acho que por minha própria força eu consigo ser um bom padre se depender somente de mim? Não consigo. É preciso que Deus me estenda a mão e Ele me segure e Ele me sustente. Quantas vezes passam algumas ideias malucas na cabeça, né? Já falei isso aqui mais vezes. Quantas vezes passam algumas ideias malucas na cabeça da gente? Quantas vezes lá no trabalho, lá nos estudos, lá no que você está fazendo, dá tempo de gritar com todo mundo, jogar as coisas do lado e sair correndo? Não é verdade? Às vezes passa isso na cabeça da gente. Ainda bem que Deus fala mais alto e não deixa a gente fazer isso, porque senão a gente faria. Se não for por Ele, nós fazemos coisas, meus irmãos, que até Deus duvida, e essa é a verdade. Então hoje, reunidos aqui, nos lembrando de 2000 anos atrás, quando os apóstolos de Maria estavam reunidos, nós pedimos a mesma coisa, os dons do Espírito Santo sobre nós, para que esses dons se desenvolvam em cada um de nós, frutifiquem em nós em boas obras. Na segunda leitura, carta aos Coríntios, ouvimos que existem muitos ministérios, trabalhos diferentes, mas para uma única e mesma coisa, o bem comum. Vamos olhar, quando pensamos na igreja, existem ministérios diferentes, existem atividades diferentes, existe uma hierarquia que já denota a diferença. Para quê? Para o bem comum, porque senão não serve para muita coisa ter toda essa organização. Nossas pastorais organizadas, a nossa atividade paroquial organizada, para quê? Para o bem comum, para o bem comum, não é para o meu bem. Você está fazendo o que eu quero ou eu não quero, não. É para o bem comum, para que as almas sejam salvas. Qual é a razão da igreja existir? É para fazer obra de caridade? Não, em primeiro lugar. Em primeiro lugar é para salvar a tua alma. Salvar a alma. E aí sim, nós vamos ajudar as pessoas a se salvar, a caminhar no caminho de Deus, e vamos manifestar isso na caridade, nas boas obras, no amor, na participação na política, na participação na vida na nossa vida social. Mas estamos todos buscando a salvação de nossas almas. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre você no dia do teu batismo.
No dia da crisma você falou com tua própria boca. Recebe o Espírito Santo, o dom de Deus. Você escutou. Você confirma que foi feito lá no batismo. Olha que interessante. Pensei nisso agora, quando ouvia o Evangelho. Jesus vai até os discípulos e diz: a paz esteja convosco. E depois ele diz uma segunda vez: a paz esteja convosco. No dia do nosso batismo, a primeira vez. No dia da nossa crisma, a segunda vez. Também, olha que paralelo bonito. Também em nós o Espírito Santo veio e a paz veio. Mas eu precisei dizer mais uma vez: venha de novo, Espírito Santo. Abra o meu coração e deixe sair do meu coração e da minha vida tudo aquilo de bom que eu tenho escutado há tanto tempo e que eu tenho tentado viver há tanto tempo. E eu olho para trás e percebo coisas boas aconteceram e outras podem acontecer, e eu preciso me abrir para isso. Quando celebramos uma festa paroquial, sempre, acredito de verdade, irmãos, é sempre uma ocasião para nós olharmos para a nossa caminhada do ano passado, ou seja, desta festa até a festa do ano passado, e perceber na caminhada de nossa paróquia, de nossas comunidades, todas elas que formam uma paróquia, quanta coisa boa aconteceu. Olha quantas pessoas ao longo desse ano conheceram melhor a Jesus Cristo. Olha quantas pessoas ouviram o Evangelho um dia de domingo, dia de semana, e acreditaram. Jesus, quando falou aquilo, ele estava pensando em mim, em mim. Olha quantas pessoas durante esse ano se confessaram, receberam a Eucaristia. Quantas pessoas de nossa paróquia se casaram? Quantos receberam visita porque estavam doentes, a unção dos enfermos? Quantas pessoas viveram aqui coisas bonitas? Esta é a nossa ação de graças. Deus tem trabalhado nesta igreja e tem trabalhado no coração de vocês e nas mãos de muitas pessoas que têm ajudado. Deus tem trabalhado e Ele tem chegado até os corações. Nós aqui olhamos para a mãezinha do céu, Maria, mãe da igreja, nossa, e pedimos sua intercessão, que ela nos leve até Jesus. E quando você olhar para a imagem de Nossa Senhora, se lembrar sempre daquilo que ela disse um dia, lá quando aconteceu o primeiro milagre. O primeiro milagre foi o pedido de Maria. Ela disse: façam tudo o que Ele disser. Que isso ressoe nos nossos ouvidos e nos acompanhe. Façam tudo o que Jesus disser. Se nós colocarmos isso como lema da nossa vida, quanta coisa boa a gente poderia abraçar, quanta coisa ruim a gente podia deixar de lado, porque não nos ajuda na salvação da nossa alma. Que Deus te abençoe, guarde e te proteja. Que o Espírito Santo continue sendo derramado na tua vida e você continue entendendo a mensagem da nossa fé na tua língua. E isso é uma coisa bonita ainda. O Evangelho escrito lá atrás, na língua que Jesus falava. Veja como o Pentecostes ainda está acontecendo. Jesus falou na língua dele. Em que língua que você escutou o Evangelho hoje? Português. Veja só, você também está participando do Pentecostes. Estão ouvindo na sua própria língua aquilo que foi falado 2000 anos atrás, na sua própria língua. Que Deus nos ajude e nos acompanhe na nossa caminhada para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,